Amados, quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória! E eu acredito e creio que os irmãos já estão abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra em poucos minutos, né? Prometo não enfadar os irmãos. E eu não sei o que acontece comigo, eu preparo a mensagem, quando chega na hora, Deus muda, né, pastor? Pastor também que já andou por muitos lugares aí, né? E dando seminário, e eu fico muito feliz, querido, em ver o nosso querido irmão João, que há muitos anos a gente não via com a sua família. Pastor João, aqui, né? Pastor João, aqui da missão que nós era, né? E eu comecei a obra lá naquela igrejinha, 4 metros de largura por 16, tem que andar devagar, senão quebrava, né? Aleluia, me lembra? Como que parou aqui? Amados, eu vou deixar uma saudação aqui em Lucas Como que capítulo tu parou 2. aqui? Já conhecia João? É? Lucas capítulo 2. Só para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Lucas 2. Aleluia. Glória. Santo é o nome de Jesus. Não fique desanimado, irmão. Aleluia. Porque Deus Glória a seja Deus. o templo verdadeiro Glória a Deus. de Deus. Não é casa bonita, senão não tinha se derretido todinho Verdade. o templo de Salomão. Senão não tinha se destruído o campo, aliás, o templo de Herodes, que era mais de 40 vezes maior. Então o verdadeiro templo somos nós que estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória. Lucas capítulo 2, versículo 25, em rápidas palavras. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Que diz assim: havia em Jerusalém. Havia onde? Jerusalém. Aleluia. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Guarde bem esse nome, Simeão. Homem que junto este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com que ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, que era ele mesmo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Diga assim, irmão: os meus olhos já viram a tua salvação. Não tem medo de morrer não, tá? Isso aí era Simeão. Simeão tinha 84 anos, irmão. Era ele. E a promessa que Deus fez para ele foi que antes dele morrer, ele ia ver o Salvador do mundo. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu gostaria de falar um pouco sobre Simeão aqui, em Lucas capítulo 2, 25 a 36, sobre aqui está a Bíblia Sagrada que todos nós temos aqui, né, queridos irmãos? Glória. Que é o livro mais vendido no mundo. Em segundo lugar é o livro do Peregrino, né? Mas a Bíblia é mais importante ainda, porque é a palavra de Deus, né? Há muitos anos, aqui tem quase uns 5 mil anos, aqui ainda está intacta aqui. Quiseram acabar, mas não vai acabar nunca. Lucas capítulo 2, Lucas era um dos discípulos que nunca andou com Jesus, irmão meu. E ele era grego. Lucas, ele era o moço de Paulo. Ele era médico, doutor, formado. Quando ele andou com Paulo,
e ele viu as grandes obras que Deus fazia através de Paulo, então ele não equivocou-se, mas ele abraçou a fé e creu em Jesus e disse: desse eu não saio mais, não largo mais. E ficou ao lado de Paulo, onde Paulo ia, ele ia, e via que Deus fazia grandes coisas através de Paulo. Aleluia. Aleluia. Então Lucas, ele faz parte dos 3 evangelhos sinóticos, pastor Valderino. Os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, que é Marcos e é Lucas. Os 3 evangelhos sinóticos. Sinótico por quê? Porque um teólogo chamado JJ, ele colocou este nome porque é visto por uma visão só. Então, Mateus escreveu para os judeus, para que os judeus soubessem que Jesus era o Messias. Marcos escreve para os romanos. Lucas, ele escreve para os gregos. E João escreve para quem? Para quem que João escreve? João está como apóstolo que representa o Filho de Deus. Ele escreve para todos. Todos nós. Glória a Deus. O Evangelho, não o Evangelho, o Velho Testamento, né, os judeus, que acreditam só nos 5 livros de Pentateuco para nós e para eles da Torá, eles ainda não acreditam em Jesus, que é o Messias. Eles não acreditam. No meio de 8 milhões de pessoas, eles não acreditam. Aleluia. Mas 2 bilhões de pessoas evangélicas estão no mundo, pregando a palavra por aí, adorando a Deus por aí. 2 bilhões. Glória a Deus. Mas também nós temos 2 bilhões de muçulmanos também, que crê só em Deus. Eles não acreditam de maneira nenhuma no Pai, Filho e Espírito Santo. Só acreditam só em Deus, Criador dos céus e da terra. Mas é uma religião que, junto com os islâmicos, eles matam, né? Eles tiram vida de pessoas. Mas aqueles que creem em Jesus, creem no batismo com o Espírito Santo, Aleluia. creem nos dons espirituais, creem no poder de Deus, creem que Deus pode mudar a tua vida nesta noite, onde quer que você esteja. Aleluia, Ele muda porque Deus, aleluia, a gente não coloca limite. Aleluia. Nós somos limitados, mas Deus Glória a Deus, não. aleluia. Não tem limite para Ele. Louvado seja Deus. O homem, nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Aleluia. Deus nos dá a capacidade de fazer. Mas quando chega no momento em que nós não temos capacidade de fazer, aí Jesus, deixa comigo que eu entro, que eu faço agora. Aleluia. Porque senão, querido, eu penso, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, estava lotado de pessoas lá, tudo vendo o que ia acontecer. Aí você imagina o que eles estão falando ali. Ah, isso não adianta nada. O que esse cara vem fazer aí? Está 4 dias que esse homem está morto aí, já está podre. É verdade. Com 3 dias que a gente explode, né? Mas tudo já sai para fora. Está podre, não adianta mais. O que ele vai fazer? Jesus chega lá, tranquilidade, né? E Maria fica brava. Marta também. Por que não veio antes? Aí ele viu os camaradas de braço cruzado, curioso, né? Glória a Deus. Ele diz, tirai a pedra. Tirai a pedra. Aí os 6 homens começaram a empurrar a pedra. Tiraram a pedra. Agora ressuscita o morto? Não pode. Porque só pode fazer o impossível Deus. Tirar a pedra, nós podemos tirar a pedra. Mas para fazer o impossível, só Deus pode fazer o impossível em nossa vida.
E nesta noite eu falo aqui para a igreja presente. Se você acha que existe coisa impossível na sua vida, Deus tem o poder de resolver o impossível. Aleluia! E Deus tem o poder de usar pessoas que você nem conhece para abençoar a tua vida. Glória a Deus! Deus pode usar o macumbeiro para abençoar a tua vida, pode usar o ímpio para abençoar a tua vida, pode usar aquele vizinho que não gosta de você para abençoar a sua vida. Deus usa quem quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, em qualquer lugar. Ele usa, glória a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Glorifique a Deus, igreja. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada, queridos irmãos, tem o 31.102 versículos, 1.189 capítulos, escritos por mais de 40 escritores. Ela nos traz muitas promessas. Por exemplo, 8.000 promessas individuais, 16.000 promessas coletivas, sendo 24.000 promessas. Mas se a gente for começar a examinar, tem muito mais promessas do que nós pensamos. A Bíblia Sagrada, ela é tão importante, tão fundamental para nós. Por quê? Aleluia. Lembrando que Abraham Lincoln, ele dizia com a Bíblia, ele era presidente dos Estados Unidos. Ele dizia: a Bíblia Sagrada é o maior presente de Deus para o homem. Glória a Deus. A rainha da Inglaterra dizia: a Bíblia Sagrada é a razão da supremacia do governo inglês. Aleluia. Glória a Deus. Rui Barbosa, diante da sua grande biblioteca, dizia: se eu coloco esta Bíblia acima de todos os meus livros, será a coroa dos meus livros. Se eu coloco no meio dos meus livros, será o coração de todos os meus livros. Mas se eu colocar embaixo, será o alicerce de todos os meus livros. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada é maior. É muito mais maior do que um livro de história. É muito maior, aleluia, do que um livro de filosofias. É muito maior do que um livro arqueológico. É muito maior do que um livro científico. É muito maior do que um livro de religião. A Bíblia Sagrada, aleluia, é um livro de promessas. Glória a Deus. Promessas para nós. Promessas para a igreja. Promessas que já se cumpriram. Promessa que está em torno de muitas promessas que giram ao redor. As promessas giram ao redor da maior promessa de todos os tempos. Qual a promessa? Glória a Deus. Promessas que já se passaram. Pessoas que já morreram. Promessas que já se passaram com pessoas que já não estão mais neste mundo. Promessas que estão se cumprindo. Promessas que ainda vão se cumprir e a gente não vai nem ver. Promessas, mas ao redor da maior promessa. E qual era a maior promessa? A vinda de um Messias. Glória a Deus. A vinda de um Messias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que existia um homem chamado Simeão. E é por aqui que eu já vou começando a baixar o acelerador. Parando. Simeão, queridos, ele não era sacerdote. Salomão, aliás, Simeão, ele não era levita. Simeão, ele não era nada, era apenas um homem velho de 84 anos. Mas Deus resolveu revelar a vida do Messias. Diz: tu vai ver o Messias. Eu não vou contar para ninguém, não vai ser rei, não vai ser imperador, não vai ser ninguém. Mas tu vai ser o bem-aventurado que vai ver
ainda o Messias antes de morrer, e ele creu na promessa de Deus. Glória a Deus. Porque nós cremos que crer na promessa de Deus. Verdade. Eu creio, irmão, que ele se alegrou no coração. Eu com 84 anos de idade, não vi o Messias ainda, e o tempo foi passando. Em Jerusalém existem as festas, 7 festas, umas 3 festas, não pode. Não pode de maneira nenhuma nessas 3 festas faltar, que são do tabernáculo, da Páscoa, das primícias. Chega o tempo de trazer os filhos para, depois de muito tempo, né? Para passar, para trazer o sacrifício e ser circuncidado. Aleluia. Nessa hora o coração dele começa a bater forte. Porque quando o Espírito de Deus quer alguma coisa com nós, ele começa a nós mexer. Ele começa a nós a incomodar. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando nós temos o Espírito, querido, nossa vida muda. Aleluia. O Espírito de Deus está na terra, preparando a igreja para levar para a glória. Aleluia. E ele se incomoda, eu vejo um modo que eu vejo ele andar para a sala, para a cozinha, e o Espírito dizendo, é hoje, é hoje, é hoje, vai lá, é hoje, Simeão, vai lá. E ele se levanta, aquele velhinho de 84 anos de idade, Aleluia. Aleluia. e chega até o templo. Só que o templo era diferente de Salomão, e era muito maior, era umas 40 a 50 vezes maior do que o templo de Salomão. O templo de Salomão era assim, pequeno aqui, ó. Era sobre o monte, né? Mas o templo que Herodes fez, ó, rodeava todo aqui. Era muito grande. Aqui na frente, vamos fazer o que o retrato falado, era o Vale de Josafá. E aqui o Monte das Oliveiras, onde podemos ver toda a cidade de Jerusalém. Glória. E a primeira coisa que você vai ver ali é a cúpula dourada, que chama-se o Domo da Rocha, onde embaixo está ali uma pedra, onde é dominada não pelos judeus, mas é dominada pelos islâmicos. E judeu não pode entrar ali, porque ali eles adoram Alá. Eles tomaram da guerra, aquilo ali tudo é coberto com ouro, irmão, e ali tem uma pedra que eles dizem que foi sacrificado ali. Foi sacrificado não Isaac, mas o outro irmão de Isaac, o que foi sacrificado ali, mas não foi sacrificado não. Era Isaac que era para ser sacrificado, mas não foi sacrificado. Ele diz que Ismael foi sacrificado ali. E está lá, guarda até hoje aquela pedra. Ali embaixo. O Domo da Rocha. Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois foi destruído o templo. 1600 depois de Cristo foi construído, essa cúpula dourada lá, Domo da Rocha. Aí depois Tito, 70 depois de Cristo, diz Flávio José que ele destruiu Jerusalém. Ele era general da Galileia. E ele se juntou com Flávio José, porque nesse tempo Flávio José não era Flávio José o nome dele. Era Iosef. Ele disse, vamos enfrentar Tito. Combinaram para enfrentar Tito. Aí o que aconteceu? Iosef, que era general da Judeia, traiu Israel. Você quer ser inimigo de Israel? Vai lá em Israel, fale bem de Flávio José lá. Ele traiu, gostou tanto de Roma, que ele foi embora para Roma e tocou seu nome para Flávio José. Aí escreve um livro. E no livro que ele escreve, que está escrito naquele livro, ele fala que Jerusalém, quando foi atacado por Tito, ele cercou Jerusalém por muitos dias. E a miséria era tão grande
E a maldade era tão grande que ele partia a barriga das mulheres, tirava as crianças, colocava gatos e costurava. Era um homem que não era o demônio que estava dentro dele, não. Era ele que estava dentro do demônio. O demônio ficava todo demoniado. Acabou, meu irmão. Tocou fogo, queimou tudo. Hoje está lá só um pedaço de muro que chama-se Muro de Lamentações. Ele viu tudo isso acontecer. As pessoas comiam sopa de pedaços de sapato. Chegaram até a ser canibais, comer os próprios filhos. E ele arrasou com Jerusalém. Tito 70 depois de Cristo. Ali se cumpriu a profecia que Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Deus fala com Simeão. Diz: Simeão, é hoje. É hoje. Quando Deus fala, queridos, não deixe para amanhã. Quando ele diz é hoje, não deixe, vá da hora que Deus mandar e para onde Deus mandar. Porque Deus não trabalha com pessoas sem responsabilidade. Ele só trabalha com pessoas de caráter e responsabilidade. Aleluia. De obedecer e ser fiel até a morte, que eu vos lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus. Aleluia. E ele entra. Lá o templo era diferente. Sem falar dos herodianos, que não entrava nem cego, nem surdo, nem mudo, só entrava na sinagoga, mas só entrava quem era certinho. Tinha a parte das crianças, a parte dos adultos, a parte dos velhinhos e a parte dos adultos. E tinha a entrada da porta das ovelhas, que era por trás do templo. Pela frente tem a porta formosa, que hoje ela está toda fechada com tijolo, a porta formosa. Quando o sol batia, brilhava, parecia ouro. Aquela porta formosa, querida, de Jerusalém, que era 12 portas, era a porta principal, aonde era para passar o Messias esperado. Glória! Mas eles fecharam, os muçulmanos fecharam com tijolo. Na frente fizeram um cemitério, porque os judeus não podem passar por cima de ossos humanos, que é abominação para os judeus. E eles fecharam. Só que eles não sabem que Jesus já veio e não entrou por lá, mas entrou pela porta das ovelhas. Aleluia. Glória Na a Deus. época em que ele curou o paralítico de Betesda, ele entrou pela porta das ovelhas, porque ele era ovelha muda. Aleluia. E ele entrou, e até hoje eles estão esperando o Messias e não vai chegar. Não vai chegar porque ele já veio. Ele vem agora como juízo. Eles também se esqueceram que quando Jesus vir, sabe o que vai acontecer? Vai haver um grande terremoto. A terra vai se abrir. Os mortos vão ressuscitar. Eles também esqueceram disso. Aquela porta formosa, as pessoas passavam de dias, irmão, na fila, para tocar o menino na beira daquela porta ali. Passavam tempos e tempos na fila para tocar ali. Menos uma vez na vida. Então, Jerusalém, querido, deixa eu caminhar para o encerramento aqui. Não é passar do horário. Aleluia. Aí o que acontece? Ele entra, mas não sabia quem era o Messias, esperando Deus revelar novamente. E Deus, queridos, aleluia, a Bíblia é cheia de promessas, né? Cheia de profecias. E ele senta no lugar onde está as crianças. Aí alguém chega com ele e diz assim: olha, por favor, senhor, esse aqui é lugar de criança. O senhor senta ali no lugar dos velhinhos, por favor. Ele diz: então eu vou sentar aqui. Mas por que o senhor vai sentar aqui? Porque Deus mandou sentar aqui.
Glória a Deus. Não, mas não é aqui, mas eu quero ficar aqui. Aí, tudo bem. Tá velhinho mesmo. Aqui é o lugar onde está se acabando as pessoas. Aliás, aqui está o lugar onde está começando. O que está se acabando é por ali, viu, Antônio Velhinho? Ficou lá. Disse, agora Deus vai me revelar quem é o Messias. Glória a Deus. Isso nós vamos aprender, queridos. Porque Deus, quando Ele quer escolher qualquer pessoa, Ele não escolhe porque é alto, tem olhos azuis, ou tem riquezas, ou tem status, ou tem fama. Não. Deus, Ele escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer. A Bíblia diz que as coisas mais loucas, mais invalorizadas que existem nessa terra, Deus pode levantar pessoas que ninguém dá valor, pessoas que a gente olha que não vai conseguir, pessoas que a gente acha que não é nada, e Deus levanta aquela pessoa ali e faz dele um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e faz grandes coisas na vida. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que não faz acepção de pessoas. Quando Ele está ali, aleluia, Ele vê entrar um homem com umas roupas muito bonitas, e uma senhora com umas roupas muito bonitas, e aquele menino enrolado com aquele pano muito bonito, e entra com aquele garrote ali. Ele disse, deve ser esse. E o Espírito de Deus diz, calma, calma, Simeão, eu sou Deus de Samuel. Não olha por fora, olha por dentro. Eu olho por dentro e não por Aleluia. fora. Glória a Deus. Porque ele tinha 3 tipos de pessoas: classe alta, classe média e classe baixa. Entra outro, mais um pouquinho. Será que é esse? A gente está na fila dele. Vai entrando um, vai entrando outro. Não é esse, não é esse. Meu Deus, será, meu Deus do céu? Será que esse foi a tua voz mesmo que eu ouvi? Porque às vezes a gente duvida da voz de Deus, irmão. E às vezes a gente perde a paciência. Talvez Simeão tivesse para perder a paciência ali. Porque eu quero dizer nesta noite para a igreja que a gente muitas vezes fala em paciência, a gente não valoriza a paciência como uma grande virtude. Mas se você ler o Salmo 40, diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, tirou meus pés do lodo e me colocou meus pés sobre uma rocha. Glória a Deus. A paciência nós temos que valorizar na nossa vida. A paciência, irmão meu. A paciência, meu querido irmão. A paciência, minha querida irmã, é uma virtude é tão importante, tão fundamental para a nossa vida. Glória a Deus. Porque se Judas tivesse esperado Jesus ressuscitar, ele tinha sido salvo. Agora tem um monte de gente pregando aí, pastor Valderi, que Judas está no inferno, que Saul está no inferno. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você ler o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, você vai ver no discurso de Pedro, que quando Judas amarrou aquela corda no pescoço, quebrou o galho. Até isso Jesus fez acontecer para ele não morrer enforcado. Pedro disse que ele caiu de barriga, espocou a barriga, as suas vísceras saiu para fora. Se ele não tivesse feito isso, esperasse 3 dias, acreditasse na promessa de Jesus, ele tinha perdoado Judas. Judas foi falta de paciência. Ele não perdoou Pedro? Pedro não negou? Pedro, João e Tiago eram mais próximos dele. Falar um pouquinho aqui de Pedro, já vou encerrar, tá? Pedro, queridos, a gente diz, Pedro não tinha fé. Pedro era incrédulo, olhou para as ondas, mas era o que tinha mais fé, era Pedro. Porque ninguém andou por cima das águas, bom João. Só quem andou foi Pedro. Ninguém andou por cima das águas, ninguém. Só ele. Só ele.
ele era assim, né? Ele queria fazer as coisas na marra, mas ele amava a Jesus.